Olha, o Banco Mercantil encerrou o terceiro trimestre com um lucro líquido de 254 milhões de reais, chegando ao 12º recorde trimestral consecutivo. O ROI do banco atingiu os 45%, sustentado por uma carteira de crédito saudável. E sobre os números de julho a setembro, que eu converso agora com o CFO do banco, o Paulino Rodrigues, que já está aqui comigo. Muito boa tarde para você, Paulino. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com você. Paulino, vamos lá, né? A gente teve essa alta de 26% em 12 meses no lucro líquido, um recorde, inclusive, ROI de 45%, sendo um dos maiores, inclusive, também do setor. Quais foram as principais alavancas, os principais motivos, assim, o que mais realmente engatou esse movimento na visão de vocês, que sustentaram essa rentabilidade, né, nesse trimestre? Eficiência, mix de crédito, digitalização, o que você aponta como sendo realmente o grande destaque desse número expressivo? É uma soma de fatores, Débora. Você já, inclusive, elencou alguns deles, né? Então, o banco ele vem crescendo, você referiu o 12º trimestre de resultado recorde trimestral. Então, a gente vem crescendo acima do mercado, focado em carteiras que têm o que nós chamamos de colateralização, ou seja, principalmente carteiras de crédito consignado e outros produtos que possuem alguma forma de garantia. E, ao mesmo tempo, temos aumentado o crescimento da base de clientes, temos empreendido uma experiência nacional, inclusive com a abertura de novas agências, meio na contramão do mercado, e tudo isso tem sido suportado por uma estratégia digital que tem se mostrado muito vencedora. Então, para dar um número assim para você entender, hoje, mais de 80% de todas as operações de crédito do banco são originadas digitalmente, sem a participação de um ser humano, ou seja, inteiramente feitas pelos nossos próprios clientes, o que naturalmente facilita a vida do próprio cliente, mas também nos dá um ganho de produtividade, que você referiu na pergunta. Então, como você sabe, nós estamos atravessando um momento de taxa Selic bastante alta, o que pressiona o custo de captação de todos no mercado, e o mercantil não é exceção. A gente sabe também que muitos dos produtos colateralizados que nós operamos possuem limitações de taxa, né, tetos de taxa, que espremem as margens, e ainda assim nós temos conseguido entregar esses resultados que você referiu. Então, isso não ocorreria, não fora os ganhos de produtividade que são entregues por diversas coisas que nós fazemos, mas sobremaneira pela nossa estratégia de expansão digital. Pois é, e eu queria que você pudesse detalhar um pouco mais sobre essa estratégia, porque realmente é um ponto muito interessante observar esse aumento, inclusive, de crescimento de crédito, num cenário que a gente tem os juros altos, como você muito bem pontuou, e também um endividamento elevado das famílias, né? Ou seja, como manter esse ritmo de crescimento que vocês têm tido, importante, inclusive, um avanço de mais de 30% nos últimos 12 meses, mas sem comprometer a qualidade da carteira? Não é simples, Débora, não é nada simples. Inclusive, se você olhar os números de inadimplência que nós divulgamos hoje, eles tiveram uma alta em relação ao trimestre anterior. Nós tivemos, nesse terceiro trimestre de 2025, o nosso pior índice de inadimplência dos últimos trimestres, aí seguramente do último ano. Então, a gente observa com muita cautela o endividamento das famílias. Ontem nós tivemos a divulgação dos dados da CNC, onde nós vimos que tanto o nível de endividamento quanto a inadimplência das famílias estão em patamares recordes da série histórica essa que se iniciou em 2010. Então, não é algo simples o que nós estamos vendo com relação ao endividamento, e isso afeta, sobretudo, as linhas não colateralizadas, que é onde nós vimos, nós e o mercado como um todo, né? Se nós observarmos os dados de mercado, nós veremos que houve um crescimento acentuado da inadimplência das pessoas físicas, ou seja, das famílias. Então, é um jogo de equilíbrio. Nós temos que buscar equilibrar crescimento com sustentabilidade da carteira, numa perspectiva de risco, ao mesmo tempo que conseguimos manter as nossas margens. Então, é uma triangulação aqui, é uma questão multifatorial que a gente busca equilibrar da melhor maneira possível, e acho que estamos conseguindo ter um bom grau de sucesso, né? O mercado ele tem crescido, esse mercado de pessoas físicas, se a gente pegar os últimos 12 meses,
ao redor de 12% e nós crescemos 2,5 vezes isso. Então, temos conseguido ganhar participação de mercado e, ao mesmo tempo, remunerar os nossos acionistas, que é a nossa ambição. E há algum limite aceitável de inadimplência para o banco? A gente costuma rodar com uma inadimplência que é a metade, menos da metade de mercado. Tá? O mercado está rodando hoje acima de 6%, a gente está rodando um pouco abaixo de 3%, então a gente acha que pode subir, dadas as características da carteira, acima de 3%, mas não muito mais do que isso. A gente teve uma queda aí na margem financeira líquida, né? Ou seja, de 22% para 17,5%. O que explica um pouco dessa compressão? Talvez aumento de caixa, talvez custo de funding, enfim, competição. Qual que é o nível que é considerado estruturalmente saudável para o mercantil? A gente está num nível muito bom, né? Se a gente for olhar a indústria, embora a gente tenha tido uma redução, como você bem coloca, nós já tivemos a margem financeira líquida rodando acima de 20% em outros períodos, mas por conta principalmente do aumento dos custos de captação, nós inclusive antecipamos esse efeito de que teríamos uma redução e uma acomodação ao redor desses 17%, 18%, que é onde nós chegamos agora. O que explica essa redução é, como eu já falei, o aumento da taxa de juros, né? Porque embora a Selic ela esteja em 15% já há algum tempo, quando você olha as médias trimestrais, ela vem subindo trimestre após trimestre, desde o terceiro, quarto trimestre do ano passado, que é quando teve início o ciclo de alta da Selic. Então, nesse terceiro trimestre, nós tivemos, quando a gente olha a taxa média trimestral, ela foi superior ao segundo trimestre, que fora superior ao primeiro, que por sua vez foi superior ao quarto do ano passado. Então, essa é uma questão macro, né, que pressiona a gente, pressiona o mercado como um todo, por mais que nós tenhamos, e nós temos estratégias de proteção, né, de hedge, para mitigar esses efeitos e fazer com que eles sejam mais suaves. Agora, em relação... Pode concluir. Desculpa se eu te atrapalhei agora. Não, de maneira alguma. Então, no macro, é esse aspecto, né? Quando a gente olha para dentro do banco, a gente tem tido, como eu comentei antes, um aumento na participação do nosso mix de linhas colateralizadas, né? Linhas que possuem alguma forma de garantia. Essas linhas, porém, elas têm taxas e margens menores. Então, isso também acaba pressionando a nossa margem financeira líquida. E um terceiro aspecto que eu acho que vale destacar, a gente tem rodado com um nível de caixa mais alto que o normal, até porque as condições de liquidez de mercado elas estão muito favoráveis. Então, a gente tem se utilizado desse momento de mercado para alongar e reduzir os custos de captação em percentual do CDI, né? Eu falei que o CDI está subindo, mas em percentual do CDI, a gente buscar reduzir à medida que alonga o perfil do nosso passivo, o que no longo prazo vai ser uma coisa positiva, embora nos traga um pequeno prejuízo em termos de margem financeira líquida no curto. Entendi. E falando um pouco sobre o crédito consignado, né, um dos carros-chefes do mercantil, teve um crescimento de 44% em 12 meses, e isso representa 68%, né, da carteira total. E existem alguns analistas que falam sobre uma potencial saturação, né, nesse mercado de consignado. Vocês concordam com isso? Vocês enxergam saturação em relação ao crédito consignado? Teriam novas frentes, talvez, que ainda estão em estudos, que pudessem antecipar aqui para a gente? Claro. O consignado, a gente usa esse termo assim, de uma maneira ampla, mas a gente tem que olhar um pouco por tipo de linha, para entender um pouco melhor as dinâmicas desse mercado, como você pergunta. Então, a principal linha, que é o nosso carro-chefe, é o chamado consignado INSS, que é aquele empréstimo dado aos pensionistas e aposentados do INSS. Né? Essa é uma linha que hoje possui um saldo na casa aí de mais de 270 bi de reais, é uma linha já mais madura, e também por conta de uma série de questões envolvendo o INSS, que nós temos visto, inclusive na mídia, nos últimos meses, ela hoje está numa espécie de platô no que diz respeito à originação de novas operações. Nós tivemos algumas mudanças operacionais feitas pelo INSS em abril desse ano. Isso derrubou a originação de mercado ali em abril e maio para algo como 4, 5 bilhões por mês. E só para que você tenha uma ideia, essa originação era mais que o dobro disso antes, rodava na casa de 8, 9, 10 bi por mês, no mercado como um todo, né, não somente o mercantil. E isso ainda não voltou, tá? A gente viu uma melhora na margem nesse terceiro trimestre,
Nós, no mercantil, a gente conseguiu contornar muito dessas questões operacionais e tivemos um crescimento muito importante na originação do consignado e INSS nesse trimestre, que nos deixou muito satisfeitos, depois de um segundo TRI mais difícil, como eu mencionei, mas é um tipo de linha que já está mais madura, né? Então, a gente não espera ver aqui crescimentos muito acentuados. Por outro lado, a gente tem uma outra nova forma de consignado que teve um pouco presente na mídia recentemente, que é o consignado para o trabalhador do setor privado. Esse é uma linha que nós entendemos que tem um potencial muito grande de expansão. Ela hoje já está originando mais que o consignado e INSS. Nós também participamos desse produto, ainda de forma incipiente, comparativamente a outros participantes de mercado, mas estamos atuando. E enxergamos aí uma via de crescimento bastante importante. A gente está falando de uma linha que hoje tem algo como 60 bilhões, então ainda é um saldo muito pequeno, considerando cerca de 40 milhões de trabalhadores CLT que nós temos no Brasil, que são os potenciais tomadores desse produto. Então, aqui a gente vê uma via de crescimento potencial bastante expressivo. E, além disso, temos o consignado do setor público, né? Seja ele municipal, estadual ou federal, que é essa a maior linha em termos de saldo, né, que nós temos de crédito consignado do Brasil. Essa já é uma linha também bastante madura, onde a gente vê nós não atuamos, praticamente não atuamos nessa linha, temos uma exposição muito pequena, mas naturalmente que acompanhamos o mercado e entendemos que aqui também a gente tem um potencial de expansão menor. Uhum. Paulino, falando um pouco sobre receita de serviço, as receitas de prestação de serviço subiram 34%, chegando aí a 235 milhões, ou seja, portanto, aumento 83% vindas de seguros e assistências. E eu queria entender o que explica esse ecossistema, e aí a gente pode dizer com certeza o sucesso de um ecossistema, que é o Meu Mais, que vocês têm aí no banco, como que ele tem contribuído, então, para poder reduzir a dependência das margens de crédito, por exemplo? Não, perfeita pergunta, Débora. Isso a gente está num setor extremamente competitivo, tanto o setor bancário de maneira geral, quanto o nicho de mercado que a gente atua mais, né, que é voltado para esse crédito consignado que a gente falava, são setores altamente competitivos. A gente tem mais de 40 bancos que operam crédito consignado no Brasil. Então, a competição é dura. Sabedores disso, nós já há algum tempo a gente vem construindo, como você bem referiu, esse ecossistema sintetizado no Meu Mais, que é uma espécie de plataforma que reúne toda uma oferta de produtos não creditícios para os nossos clientes, de modo a buscando facilitar a vida dos nossos clientes, aumentar o relacionamento dele com o banco mercantil e, por tabela, a sua fidelização, de modo que a gente não tenha que competir somente do lado do crédito e que o cliente tenha outros incentivos que vão além da oferta de crédito para continuar conosco. Isso a gente tem tido bastante sucesso. Os números que você referiu, a gente, como eu falei, já vem trabalhando nisso há alguns anos, mas esse ano, de fato, os números se tornaram mais expressivos. Então, essa receita que você referiu de serviços no trimestre de 235 milhões é a maior da história do banco. É um crescimento de 33% em comparação ao mesmo período do ano passado, o que nos deixa muito felizes, né? Porque se o cliente ele continua conosco consumindo outros produtos que não só crédito, isso, como eu falei, aumenta a fidelização e aumenta a performance da própria carteira de crédito e do banco como um todo, e não depende somente do crédito para obter seus resultados. Perfeito. Conversamos aqui com Paulino Rodrigues, CFO do Banco Mercantil. Muito obrigada, meu querido, pelo seu tempo, pelas ótimas explicações aqui sobre o trimestre do banco. Sucesso, até a próxima. Muito obrigado, Débora. Uma boa tarde para você e até a próxima. Até mais.